meus amores! Estamos aqui para mais uma aula de português e a tia vai pedir para vocês pegarem um livro e abrirem na página 57 para acompanhar a nossa explicação, tá? Hoje nós vamos aprender sobre palavras formadas com prefixos e sufixos. Então diz assim: leia a frase a seguir, prestando atenção nas palavras em destaque. Foi um jogo importantíssimo para o time não se desclassificar. Então, as palavras importantíssimo e desclassificar, elas estão em negrito. Então, são essas palavras que estão destacadas. Veja as partes que compõem cada uma das palavras em destaque. Mais classificar. Então, o des é um pedacinho que foi acrescentado à palavra classificar. Esse pedacinho que foi colocado antes da palavra classificar é chamado de prefixo, ok? E na palavra importantíssimo foi adicionado o pedacinho íssimo. Foi acrescentado um pedacinho no final da palavra importante. Esse pedacinho que é colocado no final da palavra é chamado de sufixo, tá? O elemento acrescentado ao início de uma palavra para formar outra recebe o nome de prefixo. O elemento adicionado ao final de uma palavra para formar outra é chamado sufixo. Os prefixos e os sufixos acrescentam significações às palavras. Observe. Desclassificar. O des, ele tem um significado, um sentido. E esse des significa negação. Na palavra importante, esse íssimo, o sufixo íssimo, ele tem um significado de intensificação de importante. Ele torna muito mais importante, né? Veja alguns prefixos e sufixos da língua portuguesa. Aí tem um quadrinho, né, onde mostram prefixos e o sentido desse prefixo e a mudança que ele vai ocorrer na palavra. Então, ó, o prefixo ante, ele tem o sentido de oposição, ação contrária. Então, antipatia, né? Antiaéreo. O prefixo contra tem o sentido de posição contrária, contradizer, contrapor. O prefixo des também tem ação contrária, negação. Desfazer, que é o contrário de fazer. Desumano. E logo abaixo tem os sufixos, que também têm sentidos diferentes. Ó, o sufixo, o pedacinho colocado no final da palavra, ada, significa quantidade, ação, ferimento, bebida. Tem exemplos aí, ó. Papelada, que é uma quantidade grande de papel. Limonada, que é o suco de limão, uma bebida. Sufixo dor, tor e or. Ó, agentes e instrumentos. Cobertor. Sufixos eiro e eira. Sentido, profissão, lugar, intensidade, coletividade. Exemplos: copeira, nevoeiro, laranjeira. Então, no livro tem algumas atividades para vocês fazerem. A tia vai deixar fazer para depois a gente fazer a nossa correção, tá? E a tia também vai dar mais alguns exemplos, mais um complemento na explicação de prefixos e sufixos. Não sai daí.
Então, vamos continuando a nossa explicação sobre prefixos e sufixos. Prefixos são os afixos que aparecem antes do radical. Então, a palavra feliz, ela recebeu o prefixo in, formando a palavra infeliz. A palavra moral recebeu o prefixo i, formando a palavra imoral. A palavra moral, novamente, recebeu outro prefixo a, formando a palavra amoral. A palavra ocupar recebeu o prefixo pre e formou a palavra preocupar. E leal recebeu o prefixo des e formou a palavra desleal. Aqui a tia mostra uma tabela para vocês, onde aparecem vários prefixos e os seus significados com os seus respectivos exemplos, tá? Então, ó, o prefixo ab, abs, né? Significa afastamento, separação. Aí tem um exemplo da palavra abdicar, né? Tem vários exemplos aí para a gente ver. E os sufixos, né, reforçando, é o pedacinho, né, o afixo que a palavra recebe no final. Então, ó, o sufixo dor ou o sufixo eiro também significa ocupação, profissão. Então, ao final da palavra pesca foi adicionado o sufixo dor, formando a palavra pescador. Assim como em barqueiro. O sufixo ar, ação ou resultado dela, ação, tá? Esse ação aí não tá certo. Centrar e o agem, formando a palavra aprendizagem. O esser, formando a palavra entardecer. Então, ó, resumindo, prefixo, né, é o afixo, o pedacinho que é adicionado antes da palavra. E o sufixo, ele vai no final da palavra, ok?